Bem, criar uma certa insegurança nas ações das Forças Armadas russas. O que ocorre na linha de frente é deixado de lado, mas lá os caras são atacados todos os dias. Todo santo dia. Eles são atacados aqui e ali. E a Rússia está vencendo em todas as frentes, mas o enorme fluxo de drones ucranianos atacando a Rússia simplesmente ofusca os sucessos dos soldados russos na linha de frente. O exército russo ataca a Ucrânia diariamente e avança por toda a linha de frente. No entanto, Kiev envia muitos drones para a Federação Russa para desestabilizar a situação no país. Essas não são frases inventadas por mim. Vladimir Putin falou exatamente assim hoje, sem rodeios. Depois de alguns dias, ele finalmente reagiu aos ataques massivos de drones da Ucrânia contra o território da Rússia e os territórios temporariamente ocupados da Ucrânia, incluindo a Crimeia. Hoje, Vladimir Putin fez de tudo para convencer os russos de que, na verdade, não há crise de combustível na Rússia. Que na linha de frente não há um único setor onde os russos não estejam avançando e que os ataques massivos com drones são apenas uma tentativa de intimidar os russos, nada além disso. De repente, Vladimir Putin mudou de posição e disse que a Rússia está pronta para retomar negociações diretas com a Ucrânia o quanto antes. E os correspondentes militares russos de repente começaram a reclamar que as forças armadas da Ucrânia estão preparando um desembarque na Crimeia. E o que é interessante, hoje o FSB declarou que sim, Vladimir Putin terá que se encontrar pessoalmente com Vladimir Zelensky, porque, embora na opinião deles ele seja um terrorista, não há outro presidente da Ucrânia. Como você pode perceber, a questão da ilegitimidade do presidente ucraniano já está ficando em segundo plano. Paralelamente, o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, reclamou hoje que a Rússia não tem mais esperança de que Donald Trump os ajude de alguma forma. E logo acrescentou que, em Anchorage, no Alasca, em agosto do ano passado, Donald Trump simplesmente passou a perna, enrolou e enganou Vladimir Putin. Afinal, ele havia prometido a ele a capitulação da Ucrânia, que nunca aconteceu. E agora já aparece informação de que Donald Trump, na cúpula do G7, pelo contrário, incentivou Vladimir Zelensky a atacar a Rússia com mais coragem e força, porque caso contrário não será possível forçar Vladimir Putin a sentar-se à mesa de negociações. E já vou dar um spoiler. Vladimir Putin humilhou novamente seus próprios propagandistas. Lembra como foi em abril e maio? O serviço de inteligência externa, Shoigu e os propagandistas russos diziam que a Ucrânia supostamente lançava drones contra São Petersburgo a partir do território dos países bálticos. Então, Vladimir Putin disse hoje que isso na verdade nunca aconteceu. Meu nome é Alexei Petit. Vamos discutir todos esses temas juntos agora de forma abrangente. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like e escreva qualquer comentário seu. Todos nós sabemos e vemos que o regime de Kiev, à medida que a situação para ele na linha de frente piora rapidamente, à medida que o inimigo perde um território após o outro e nossos combatentes ocupam uma localidade após a outra, adotaram a tática de atacar nossas instalações civis, nossa infraestrutura civil, tentando criar problemas no fornecimento de recursos energéticos, influenciar a temporada turística, o que francamente nos dizem diretamente por vários canais. Então, o governante russo Vladimir Putin hoje tentou de todas as formas apresentar a situação atual como uma vitória para os moscovitas. Vladimir Putin reclamou que, por trás da enorme onda de ataques de drones por parte da Ucrânia, os russos, por algum motivo, esquecem de se orgulhar das vitórias na linha de frente. Como afirmou o próprio Vladimir Putin, o exército russo ataca a Ucrânia diariamente e avança por toda a linha de frente. No entanto, Kiev envia ataques à Rússia. Um grande número de drones para desestabilizar a situação no país. A seguir, trago uma citação de Vladimir Putin. Bem, agora eles claramente, quem veio da linha de frente sabe, pessoal, estão pressionando eles muito bem, pressionando em todos os trechos da linha de contato, em todos. Não há nenhum lugar onde seja o contrário. Não, então, esses drones, ataques à infraestrutura civil, para quê? Bem, para desestabilizar a sociedade, claro, com esse impacto massivo, quando todo o Ocidente trabalha para eles, esses drones vêm aos montes.
para criar alguma incerteza nas ações das Forças Armadas russas. E o que acontece na linha de frente, eles meio que deixam de lado. Mas lá os caras estão lutando todo dia, todo santo dia. Estão batendo neles aqui e ali e vamos chegar onde precisamos. E sabe, se você tem certeza, 100% de certeza no que está dizendo, você não vai ficar repetindo a mesma coisa sem necessidade. Repetir várias vezes, certo? Então, Vladimir Putin, depois de alguns minutos, repete novamente, cito, mas lá os nossos caras estão batendo neles todo dia, todo santo dia, vamos chegar onde precisamos. As forças armadas russas praticamente tomaram Konstantinovka em Donetsk, mas ainda há pessoas escondidas nos porões resistindo. Sabe do que esqueceram? Engraçado. Em todo o discurso de hoje de Vladimir Putin, em nenhum momento foi mencionada a recente e recorde ofensiva contra Moscou, que resultou no ataque à refinaria de petróleo em Kapotnia. E na região de Moscou caiu a chamada chuva de óleo. Vladimir Putin decidiu simplesmente não mencionar essa situação, como se ela nunca tivesse acontecido. Ele simplesmente repetiu pela terceira vez que os russos devem se alegrar com o avanço na linha de frente, porque nossos rapazes estão batendo neles todos os dias, e não ficar se preocupando com esses ataques de drones ucranianos. Enquanto isso, a Ucrânia está intensificando os ataques com mísseis e drones contra a Rússia e recentemente vários mísseis ucranianos atingiram uma fábrica em Voronezh que produz eletrônicos para projéteis de foguetes. Como resultado do ataque, foi relatado que pelo menos 5 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas, porque estavam trabalhando no prédio principal da fábrica, que, ressalto, produz componentes para mísseis que depois são lançados contra cidades pacíficas ucranianas. E não venham dizer que esses funcionários da fábrica não sabiam para que estavam produzindo esses mísseis. Eles sabiam muito bem. Tenho certeza de que a maioria, se não todos, apoiava isso e até se orgulhava de ajudar no lançamento desses mísseis contra os ucranianos, começando por Kiev. Estavam lá e estavam lá. O prédio principal desta fábrica foi completamente destruído. Antes disso, de acordo com o relatório do Ministério da Defesa da Federação Russa de 18 de junho, os meios de defesa aérea russos destruíram em um único dia 992 drones do tipo avião lançados contra a Rússia. Também nesse mesmo dia foram interceptadas 10 bombas aéreas guiadas, 3 foguetes do sistema HIMARS e 4 mísseis Flamingo. Trata-se de informação oficial do Ministério da Defesa da Federação Russa. Além disso, hoje drones ucranianos destruíram completamente a ponte ferroviária sobre o canal norte da Crimeia, na região da vila de Razdolnoye. Isso foi relatado pelas Forças de Operações Especiais da Ucrânia. As EFOI declararam que, cito, era uma artéria estratégico-logística militar dos ocupantes. O objeto era utilizado para abastecer as tropas russas na direção sul, assim como para sustentar a infraestrutura militar da Crimeia. Mas foi engraçado hoje observar como Vladimir Putin, sabe, estava simplesmente indo de um extremo ao outro. Em certo momento, ouvindo seus discursos, comecei a duvidar. Ele está mesmo em seu juízo? Ele é realmente uma pessoa? Que criatura é essa diante de nós? A questão é que, primeiro, ao falar sobre esses sucessos na linha de frente, repetindo várias vezes a frase: os caras estão bombardeando a Ucrânia todos os dias. Nesse momento, Vladimir Putin declarou que não há pré-requisitos para negociações entre a Ucrânia e a Rússia. Ele afirma: não é preciso negociar, alcançaremos os objetivos da operação militar especial militarmente. Mais algumas centenas de milhares de Ivans russos vão morrer na sagrada terra ucraniana e continuaremos. E depois reclamou que a carta do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que o líder ucraniano escreveu ao ditador russo em 4 de junho, cito, não cria condições para o diálogo, mas sim o ofendeu e só põe mais lenha na fogueira da hostilidade. Bem, o Volodya Putin ficou ofendido. Mas passam algumas horas e, aparentemente, esse mesmo Vladimir Putin declara que a Rússia está pronta para o diálogo com a Ucrânia a qualquer momento com base nos acordos de Istambul. Mas depois começa uma verdadeira confusão. Eu não sei, ou ele não conseguiu organizar os pensamentos, ou não entendeu direito o que precisava dizer. E em seguida apresentam uma citação do Putin. Depois vamos analisá-la. A Rússia, no entanto, como já foi dito várias vezes, está pronta para negociações de paz com a Ucrânia,
pronta com base nos acordos que foram alcançados ainda em Istambul. E lembro que na época foram parafados pela delegação ucraniana. Ou seja, tudo satisfazia. Não vejo motivos para nos afastarmos desses acordos da nossa parte. Mas com base nesses acordos alcançados em Istambul, nas modalidades discutidas em Anchorage e, o mais importante, nas realidades no terreno, bem como nos princípios que expus há alguns anos durante meu discurso no Ministério das Relações Exteriores. Bem, se você não entendeu, Vladimir Putin mencionou 4 formatos de negociações e disse estar pronto para todos, mas logo acrescentou: continuamos lutando. Ah, mas aqui algo está mudando, é evidente, algo está mudando no chamado establishment político russo, porque o diretor do FSB, o Serviço Federal de Segurança da Federação Russa, o Alexander Bortnikov, de repente hoje reconheceu e declarou publicamente que Vladimir Putin terá que conversar exatamente com Volodymyr Zelensky e não com qualquer outra pessoa. E todas essas conversas sobre a ilegitimidade do presidente ucraniano são bobagens para os russos pobres, para o povão comum, só para que o povão tenha sobre o que conversar na cozinha à noite. A seguir trago uma citação de Bortnikov. Zelensky, claro, é um terrorista, mas não há outros lá com quem se possa conversar neste momento. É ele quem toma as decisões relevantes. Como vocês entendem, todas essas conversas sobre a ilegitimidade de Zelensky ficaram apenas para discussão entre russos broncos. Mas com base em que Vladimir Putin quer negociar? Vamos parar aqui, pois esse é um ponto interessante. E a primeira coisa que ele mencionou hoje foram os acordos de Istambul. São aqueles acordos que supostamente já estavam quase assinados em março de 2022. Eles previam o status de neutralidade permanente da Ucrânia, a recusa de entrar na OTAN, limitações totais para as forças armadas da Ucrânia, proibição de instalação de bases militares estrangeiras e negociações separadas sobre a Crimeia. Além disso, Moscou, no âmbito desses acordos, insistia em uma redução significativa do exército ucraniano e na limitação do direito do Ocidente de fornecer ajuda militar a Kiev. Ou seja, dizia, vocês não terão exército, não terão mísseis, não terão tanques, não terão nada e se comprometam a não aceitar ajuda militar do Ocidente também. Mas como, ao contrário da primavera de 2022, a Ucrânia agora está simplesmente destruindo fábricas militares, refinarias de petróleo no território da Rússia. E como a Ucrânia já está atacando diretamente Moscou, como Moscou já está em chamas, como a Crimeia já vai ficar isolada da Rússia, então, como você entende, aquele formato de negociações já não é mais relevante. Bem, é óbvio. Mas por algum motivo, Vladimir Putin imaginou que, de repente, os ucranianos vão deixar de lado todos esses sucessos, todos esses avanços dos últimos anos e vão dizer: ah, tudo bem, Putin resolveu conversar, vamos conversar com base nos acordos de Istambul. Isso é um absurdo total. E aqui o ditador careca Putin, claro, já deveria ter acordado, e hoje o representante permanente da Ucrânia na ONU, Andrei Melnik, fez uma declaração importante na reunião do Conselho de Segurança da ONU. Ele disse: pessoal, a Ucrânia pode reconsiderar sua proposta de cessar fogo com os russos ao longo da linha de frente atual. Em seguida, vou citar suas palavras. A Ucrânia está pronta para negociações diretas com a Rússia para garantir uma paz justa e duradoura de acordo com a Carta da ONU, mas nossa paciência não é infinita. Se o Conselho de Segurança continuar mantendo uma posição de espera, não descarto que a Ucrânia possa reconsiderar e alterar sua proposta. O cessar-fogo ao longo da linha de frente atual já é um grande compromisso. E então Melnik destacou que a Ucrânia mudou a dinâmica da guerra, que já está em seu 5º ano graças aos recentes ataques ao Império Russo. Segundo ele, cerca de 40 refinarias russas foram atingidas e danificadas. Agora, segundo relatos, o nível de refino de petróleo na Rússia já caiu em 25 unidades e chegou ao ponto de a Rússia começar a importar gasolina e diesel de outros países. Ou seja, o país que era chamado de posto de gasolina agora anda pelo mundo pedindo, por favor, nos deem um pouco de gasolina. Isso levando em conta que Belarus e Cazaquistão já estão exportando sua gasolina para os russos sujos. Ok, e o que mais Vladimir Putin propõe como base para as negociações?
E hoje ele propôs negociar, bem, esse é o segundo ponto, com base naquele mesmo espírito de Anchorage, mas aqui também não deu certo. Hoje, Sergei Lavrov, chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, afirmou que o país não vê mais os Estados Unidos como mediadores imparciais nas negociações com a Ucrânia. E acredita que a administração de Donald Trump está se afastando dos acordos alcançados em Anchorage, que ninguém chegou a ver. Agora segue uma citação de Lavrov. Quanto aos Estados Unidos, pelo que podemos avaliar de suas ações, eles parecem estar se afastando das pretensões de exercer o papel de mediador objetivo. E seguem o mesmo curso de aumento da pressão de sanções sobre a Rússia. Além disso, a declaração de Donald foi completamente esquecida. A declaração de Donald Trump, feita logo após o encontro com Vladimir Putin no Alasca, de que a Ucrânia precisa de uma paz duradoura e não de um cessar-fogo por alguns anos, foi esquecida. E depois esse mesmo Lavrov começou a manipular, dizendo que no Conselho de Segurança da ONU está sendo discutida a questão do cessar-fogo e não do fim da guerra. No final, Sergei Lavrov falou sobre suas suspeitas de que o encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump em Anchorage em agosto, no ano passado, isso foi um engano com o objetivo de ganhar tempo para fornecer armas adicionais a Kiev. Por isso, Lavrov admite que o anão dançante Vladimir Putin foi novamente enganado e passado para trás como um completo otário. A seguir, uma citação de Lavrov. Sabe, eu nem quero suspeitar que o caso do Alasca, assim como as ações europeias, foi planejado para ganhar tempo e rearmar o regime de Kiev. Eu nem quero pensar nisso. Mas no final das contas aconteceu o que aconteceu. Além da prorrogação de todas as sanções de Biden, já foi aprovado um pacote considerável de sanções da administração Trump contra a Rússia. É isso aí. Hoje eu escrevi um post curtinho sobre esse assunto no meu canal do Telegram. Eu fico impressionado com a estupidez dos russos que continuam assistindo meus vídeos. Eu até queria me dirigir a vocês, mas qual seria o sentido disso? Enfim, a questão é a seguinte. Imagine que vocês são ativistas. Acionistas de uma empresa que de repente começou a dar prejuízo, vocês veem as ações dessa empresa simplesmente despencando. Vocês vão até o conselho de administração ou até o CEO dessa empresa e perguntam: o que está acontecendo? Por que o valor das ações está caindo? E aí esse CEO ou o conselho de administração responde: fomos enganados, nos passaram a perna, nos passaram para trás. Vladimir Putin já há vários anos conta aos russos como foi feito de otário, como foi enganado, como foi passado para trás, que foi o Ocidente que enganou ele e assim por diante. Agora imagine que você é um acionista e o CEO da empresa diz: fui enganado de novo. Pela 15ª vez fui enganado e passado para trás. Acredito que, como acionista sensato, você exigiria do conselho a remoção desse CEO e a substituição por outro. Mas se ele é tão facilmente enganado por todo mundo, então ele é um mau gestor. Isso significa que ele não pode administrar uma grande empresa na qual você investiu seu dinheiro. Simplesmente não pode. Você não pode culpar todos os outros por terem enganado ele tão descaradamente. Não, todos agem por interesse próprio. Provavelmente você demitiria o gestor que é enganado assim por todos. Mas a lógica dos russos funciona de outra maneira. Eles ficaram ainda mais irritados com o Ocidente. Tipo, como assim? Esse maldito Ocidente está sempre enganando, trapaceando e passando a perna no nosso otário, aquele Volodya Putin de Petersburgo. Sim, nosso presidente é um otário completo, todo mundo passa a perna nele, todo mundo engana ele, mas a culpa é de todos, menos de quem? Menos do líder deles. Essa lógica eu nunca vou entender. Mas me desculpe por esse desvio lírico. E então, como um raio em céu azul, aparece uma declaração do Kiev Independent sobre os detalhes das negociações entre Trump e Zelensky no encontro do G7. O presidente Donald Trump aconselhou em particular seu colega ucraniano Volodymyr Zelensky a agir de forma muito mais ousada em relação à Rússia. Foi isso que contou a publicação Kiev Independent, um alto funcionário ucraniano. E foi isso que ele declarou. Trump diz que, na verdade, não acredita que Putin vá tomar qualquer atitude sem pressão. O presidente dos Estados Unidos, segundo autoridades americanas, considera a força um fator-chave na guerra e nas negociações. E como Vladimir Putin não aceitou nenhum acordo, Trump decidiu que era hora, como dizem, de dar um golpe tão forte naquele rosto atrevido e careca de Vladimir Putin pelas mãos de outros, para que ele finalmente caísse na real. E começou a pensar em negociações. Aqui podemos supor que o aumento dos ataques ucranianos contra a Federação Russa, incluindo ataques massivos a Moscou e o corte da logística nos territórios ocupados, ajudaram a convencer Trump de que Kiev está em uma posição mais forte do que no início do ano.
E lembro que fontes da Bloomberg também falaram sobre isso cerca de uma semana atrás. Segundo eles, o presidente dos Estados Unidos e seu círculo agora acreditam que Moscou não vencerá no campo de batalha, enquanto Kiev se fortalece. E é importante entender que, após sair da guerra contra o Irã, onde os Estados Unidos não conseguiram obter uma grande vitória convincente, Donald Trump precisa mostrar ao eleitorado, ou seja, ao eleitor, alguma outra vitória. Como suas ameaças públicas já não afetam mais o Irã, ele pode voltar a focar na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Mas pressionar Kiev já não vai funcionar. Porque, falando francamente, desculpe o jargão, Trump não tem com o que pressionar Kiev. Por que isso? Vamos ser honestos. Neste momento, todo o apoio à Ucrânia recaiu completamente sobre os ombros da União Europeia. Os Estados Unidos não investem em nenhum tipo de apoio, exceto na venda de armas. Então, com o que Donald Trump pode pressionar aqui? Na verdade, com nada. E como mostrou a prática, Zelensky pode recorrer aos europeus. E os europeus já vão começar a desenvolver algumas posições com ele. Mas a vitória antes das eleições de novembro é necessária. E por isso é fácil supor que Trump realmente dá carta branca para a Ucrânia realizar esses ataques massivos contra a Rússia selvagem. Assim, se Kiev tiver sucesso, ele poderá se associar à vitória e dizer que foi obra dele, pois aconselhou agir assim. Já Vladimir Putin agora está tentando de todas as formas animar os russos, que por algum motivo começaram a reclamar. Por exemplo, sobre a escassez de gasolina, sobre algumas explosões em Moscou, dizem que algo explodiu em Voronezh, a luz foi cortada na Crimeia e nos postos de gasolina realmente não estão vendendo gasolina. Mas prestem atenção mais uma vez à declaração dele sobre as negociações, porque lá está tudo misturado. Os acordos de Istambul e algumas modalidades de Anchorage e as realidades no terreno e no geral, ninguém sabe o que mais. Mas com base nos acordos alcançados em Istambul, nas modalidades que foram discutidas em Anchorage e, o mais importante, nas realidades no terreno. Assim como nos princípios que eu expus há alguns anos durante meu discurso no Ministério das Relações Exteriores. E por fim vou contar como os russos foram feitos de bobos mais uma vez. Vocês se lembram de como, em abril e maio, o Serviço de Inteligência Externa da Federação Russa e até mesmo o próprio secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, junto com toda a propaganda russa, contavam histórias de que supostamente os defensores ucranianos estavam lançando drones contra alvos na Rússia a partir do território dos países bálticos e que esses países teriam aberto seu espaço aéreo para a passagem de drones em direção a São Petersburgo. Lembram disso? Naquela época, os portos russos no Mar Báltico ainda estavam em chamas. O Serviço de Inteligência Externa e o Ministério das Relações Exteriores da Rússia declararam estar prontos para usar armas nucleares. Os russos enlouquecidos gritavam em êxtase: agora vamos punir também os países bálticos, como assim? Eles alegavam exaltados que a Ucrânia já estaria usando o espaço aéreo e até mencionavam bases militares nos países bálticos de onde lançar drones contra a Rússia. Pois bem, hoje Vladimir Putin declarou que nunca houve lançamentos de drones a partir do território dos países bálticos. E, na verdade, eles supostamente têm tanto medo da Rússia que nem sequer pensam em algo assim. Bem, eles ainda não chegaram ao ponto de lançar algo a partir de seus territórios. Eles entendem que haverá um contra-ataque, porque todos entendem isso, ou pelo menos deveriam entender. Por isso eles tentam de todas as formas se distanciar disso quando, por exemplo, países bálticos, por exemplo, são sobrevoados por drones ucranianos ou algo assim. Mas mesmo assim, eles não apontam o dedo para Moscou, eles dizem que são drones ucranianos. Bem, Um erro lá, uma falha no sistema, trabalho ruim ou algo assim. Mas ainda não chegaram ao ponto de lançar diretamente do seu próprio território. vou deixar por aqui. Compartilhem opiniões e conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, curta este episódio e junte-se à minha comunidade fechada Patchy Insight. É uma plataforma onde discutimos vários temas juntos. Eu pessoalmente respondo às suas perguntas e lá também discutimos os temas dos próximos episódios no YouTube. É uma plataforma no Patreon. Acesse o link na descrição deste vídeo, inscreva-se e junte-se à nossa comunidade. Se você quiser apenas apoiar o trabalho deste canal, pode fazer isso com qualquer doação, também pelos links e dados na descrição deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Patchy News. O link está na descrição.
É isso, cuidem-se, até mais.